E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Português com William. Exatamente, eu sou o professor William da Cruz, sou professor de português, especialista em produção textual, gramática, interpretação de textos, tudo aí sobre português com o professor William da Cruz. E ó, nesta aula, esta aula é a aula um, é a aula Marco Zero do nosso curso gratuito Português com Will, que nós estaremos estudando toda a língua portuguesa, todas as suas áreas, suas perspectivas para o seu concurso público fechado. Então, ó, sem mais delongas, vamos aqui comigo na tela. Nós estaremos estudando o nosso Marco Zero, que é fonética e fonologia, né? Tudo começa, meu povo, daqui, ó. Tudo começa da fonética e da fonologia. É o primeiro assunto a ser estudado na língua portuguesa, tá? Já me apresentei e aqui, ó, está o meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vá lá agora e me siga. Você só tende a ganhar, não é verdade? Porque vai receber notificações, vai receber aulas, vai receber dicas de língua portuguesa que fará todo sentido aí para o seu concurso público, beleza? Então, ó, sem mais delongas, fonética e fonologia. Vamos entender o que é, qual é a diferença, né, da fonética e da fonologia. São duas coisas distintas, são duas coisas que trabalham juntas. Então, eu posso dizer para vocês que são áreas do conhecimento que analisam o som. E uma analisa como o som é produzido pelo aparelho fonador, que é a nossa boca, né? A fonética, ela vai trabalhar a análise da produção do som. Já a fonologia vai trabalhar a aplicação do som, a praticidade do som, beleza? Então, ó, vamos lá, volta aqui comigo para eu explicar isso aqui direitinho, ó, para vocês. Então, como eu estava falando, a fonética, ela vai trabalhar diretamente a análise da boca, né, o fenômeno físico. Quando ela fala aqui de fenômeno físico, é, ela fala da articulação do aparelho fonador. Então, o foco é na realização concreta desses sons, como esses sons são produzidos, né? O fono aqui, ó, é a parte de estudo, que são os sons reais, e vai ser analisado entre colchetes. Então, olha só, o que acontece aqui na fonética, na produção do som, né? Quando nós falamos, por exemplo, a palavra porta, né? A palavra porta, eu coloquei até um exemplo lá no slide, a palavra porta. Então, ó, eu nasci em Brasília. Então, quando eu falo porta, o R, ele traz um ruído lá na minha garganta, porta. Agora, quem nasceu em Goiânia, por exemplo, a língua no R, ela já dobra e toca o céu da boca, porta. Então é porta. Beleza? Entenderam isso? Então, a fonética ela vai trabalhar exatamente. Ó, palavras que nós temos que o S, por exemplo, de sapo. Ó, os dentes, eles tocam um no outro para sair, ó, sapo. E sai como se fosse um ruído, né? Do sapo. Beleza? Ó, a palavra PIB também, que nós temos que encostar os lábios um no outro, de Brasil, pato, Brasil, bacia, banco, tá vendo? Então a fonética vai trabalhar justamente essa análise, a análise de como a boca produz o som. Boca que eu chamo é o aparelho fonador, né? Então, ó, o exemplo do R aqui eu já passei para vocês, a questão do porta para o porta. Então a fonética ela trabalha essa variação de sons por região do país, né? É, nós falamos porta em Brasília, mas é pronunciada de outra forma em São Paulo, é pronunciada de outra forma no Rio de Janeiro, é pronunciada de outra forma lá em Goiânia, como eu expliquei aqui. Então a fonética vai trabalhar exatamente isso, a análise de como os sons são produzidos pela boca, pelo aparelho fonador. Já a fonologia vai trabalhar, vai estudar tudo aquilo que a fonética produzir. Só que o estudo na fonologia vai trazer para a praticidade, para a forma prática, como nós falamos e escrevemos, pode-se dizer assim, beleza? E vai trazer também a questão aí da diferença entre os sons, tá? Os seus significados na língua, como B e o P, por exemplo, que tem significados diferentes, são sons diferentes e produzem significados diferentes, tá?
Então, a fonologia, pessoal, só para vocês entenderem, ó, ela vai trabalhar. Qual é a parte, professor, que nós temos que estudar para concurso? A fonologia, porque a fonética, só se for um concurso aí para fonoaudiólogo, por exemplo, muito específico, um cargo muito específico, que você tenha que ter conhecimentos de como o aparelho fonador, de como a boca produz os sons. Mas na nossa prova, em língua portuguesa, é fonologia, que vai trabalhar a análise dos fonemas, dos sons, que vai trabalhar como os sons são representados pelas letras, e aí vai, beleza? Então, nós temos que analisar a fonologia, temos que dar mais foco no estudo da fonologia para o nosso concurso, tá? Que é o que vai ser cobrado lá. Então, ó, quando a gente fala de fonologia, nós falamos da análise dos fonemas, beleza? Tá aqui, ó, estuda os fonemas, que são representados entre barras. Enquanto aqui os sons na fonética são representados entre colchetes, lá na fonologia os sons são representados entre barras. Então tá aqui, ó, P, B, A, I, U é B, P, P, ou B, B, B é o som, tá? O A, que é o som mais livre, o I, o U, que são semivogais aí. Fechado, meu povo? Tranquilo? Então vamos adiante aqui, ó. Um exemplo que eu falei para vocês, ó. A palavra pato e bato tem somente uma diferença, que é um fonema. O fonema P e o fonema B são os únicos diferentes. O restante, ó, igualmente, o A, o T e o A, o T e o O. Tudo bem? Beleza? Então, fonemas serão representados pelas letras e serão analisados assim, ó, entre barras, tá? Agora, ó, vamos aqui adiante. Aqui é o alfabeto fonético, tá? É o alfabeto internacional, beleza? E nós temos aqui nas colunas como os sons são produzidos, ó, bilabial. Aí nós temos as palavras que produzem um som bilabial. O que é o bilabial? Quando encosta os lábios. Então, o P, o B vão encostar os lábios um no outro quando será pronunciado esse fonema, tá? Aí nós temos aqui também, ó, dentro do bilabial, o som nasal, ó, polissima, que é o P e o B, o som nasal, o M, que vai trazer aquele som de né? O vibrante B, B. Ó, quando a gente vai trazer uma palavra com B, antes de falar o B, dá uma vibrada, tá vendo? Só você pronunciar para você ver aí, ó, B, tá? E aí nós vamos ter a fricativa, que vai ser aqueles sons que vão fazer um ruído para sair da boca, né? E aqui, ó, nas colunas nós temos a forma como o som é produzido, bilabial, lábio, dental, quando o lábio, né, F, ó, o F. Quer ver? Ó, deixa eu olhar para vocês aqui, ó. O F, ó, F, ó, faca, tá vendo? Lábio dental, lábio e dente. Faca, é isso que a fonética estuda. O bilabial, bola, beleza? Tudo bem? Vamos aqui, vamos para mais uns exemplos aqui do nosso alfabeto internacional aqui fonético, tá? Aí o dental aqui, ó, é o sapo, quando a gente vai pronunciar o S, sapo, nós encostamos os dentes um no outro. O alvéolo, nós vamos ter o T, ó, tato, ó, T, nós temos a ponta da língua no dente e o restante da língua na parte do céu da boca, que é o alvéolo que nós chamamos, né? O pós-alveolar, nós vamos ter aqui outros exemplos, beleza? Ó, o palatal, que vai tocar lá no céu da boca, né? O C do casa, ó. Se pronuncia o K, K. Tá vendo que sua língua tá lá no céu da boca? K. Mas não é na parte dura do céu da boca, na parte mole, que nós chamamos de alvéolo. K, K, tá? Que é o C aqui. Aí, ó, velar, nós vamos ter o velar, o G, né? O G, na verdade, o G, o faringe aqui, e vamos ter faringal, e vamos ter o glotal. Isso aqui não é muito importante, eu só quero que vocês entendam como funciona a parte da fonética. Não é muito importante para o seu concurso. Agora, aqui sim, ó, fonologia, vai analisar os fonemas. O que são os fonemas? Unidades mínimas de som que nós produzimos. Essas unidades mínimas de som, sozinhas, por exemplo, não tem muito significado, né? Igual o A só vai ser um som aberto, né, que é representado pela letra chamada de vogal, o A, né? Mas se não tiver juntos numa palavra, não vai ter muito significado, tá? Então, quando nós pronunciamos uma palavra, nós pronunciamos vários fonemas, é um conjunto de fonemas, uma palavra, tá? E que são representados por letras. Aí vem a grande dúvida.
Fonema é letra, letra é fonema? Não, é diferente. Fonema é o som. E a letra é a representação. Representação do som. Tudo bem? Beleza? Então, ó, vamos aqui dar uma analisada nessas duas palavras. Ó, por exemplo, a palavra história. Ela tem 8 letras, não tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tem 8 fonemas também? Não, só tem 7. Por quê, professor? Porque o H, ele não tem som. Beleza? Então, ó a diferença aí. Tá vendo como é que é diferente? Então, aqui, ó, o H ele não transmite som. O som ele começa do I, tá? Da semivogal I. E aí vai história. Nós analisamos assim, ó. O I, nós analisamos o is, né? Com o S, ó, tá vendo? Nós abrimos mais o T, do T aqui, história, abrimos o O. Aí nós abrimos mais aqui uma para o I, para o O, né? Para outro R. Na verdade, um R, né? O I, e aí, ó, e o A. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons. Agora, ó, veja no fixo aqui, quantas letras nós temos? 4. Quantos sons? 5. Mas por quê, professor? Porque quando nós pronunciamos fixo, o X aqui, ele tem o som do K. Quando a gente vai analisar, ó, o F, ó, fi, o I, ó, fique, tá vendo, ó? Fique, so. Aí eu venho com o meu S e o meu O. Fixo. É assim que nós lemos os fonemas da palavra fixo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sons. Beleza, meu povo? Então, compreenderam aí a diferença entre fonema e som e letra? Fonema, ó, só para você ter ideia, na língua portuguesa nós temos 31 fonemas. Enquanto nós temos no alfabeto 26 letras. Então, nós temos mais sons do que letras, professor? Sim, existem letras como o X, por exemplo, que vai representar mais de um som, né? O chá, o fixo, né? O exatidão com o som do Z. Esse X aqui, ó, ele pode representar vários sons. Por isso, nós temos mais sons do que letras. Tudo bem, meu povo? Compreenderam isso aí? Então, ó, para a gente fechar aqui, ó, fonética vai estudar como os sons são produzidos pela boca. Então, sons que os lábios se encostam, bilabial, igual B, igual bola, igual pato. Sons que nós vamos ter o lábio encostando no dente, igual F, faca, fada, beleza? Sons que nós vamos ter os dentes encostando no outro, igual sapo, igual S, sapo. Sons que a língua ela vai tocar no dente, vai tocar no céu da boca. Então, isso quem estuda é a fonética. E a fonologia é a parte prática do uso do som. Por isso que nós temos a representação da letra lá na fonologia. Então, fonologia nós estudamos fonemas, que são os mínimos sons emitidos pela boca e que formam palavras, né? Que formam aí, juntamente com outros sons, vai formar uma palavra. Beleza? Então, olha só, na próxima aula nós estaremos estudando fonema e letras, na aula 2, essa é a aula 1. Na aula 2 estaremos estudando fonema e letras. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá dando mole, corre lá agora e me siga para você receber dicas. Vai lá no Prof. William da Cruz e comece a me seguir para que você possa receber várias dicas de língua portuguesa, de redação, tudo para a sua prova, para a sua preparação. Fechado? Então é isso aí, meu povo. Ficamos por aqui. Nos vemos na aula 2. Queremos falar sobre fonemas e letras. Um abraço.